Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xerê. Salve, salve Roma Negra Salvador. Hoje, segunda-feira, vamos conversar com um amigo, irmão. Vamos imergir no festival da entronização do novo Alafim de Oió. E também vamos conhecer mais um pouco sobre os terreiros do Recôncavo Baiano. Ele que anda por esses territórios, ele vai falar um pouquinho sobre essa caminhada dele. E aos 13 anos, ele começa a sua trajetória artística no campo da música, atuando como guitarrista. Já no campo da fotografia, além de premiado, desenvolve pesquisas e documentações fotográficas sobre a cultura afro-brasileira com eixo centrado nos candomblés Jejinagô do Recôncavo Baiano. Renasceu para o orixá Oxóssi em 2009, recebendo o título de Axogum. Ao longo dos anos, a sua iniciadora lhe preparou para sucedê-la e em 2024 ela anunciou publicamente a sucessão, ainda em vida. Só que 11 meses depois, ela voltou, se encantou e ele se tornou o babalaxé responsável por este terreiro. Ele é pai, avô, é diretor executivo do Omon Erinle Comunicação, é idealizador do projeto Quilombo em Foco, é diretor artístico do projeto Música na Comunidade, diretor de comunicação e produção cultural do coletivo Geografar, é graduando no curso de Geografia e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Instituição de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Seja, olha, se eu fosse falar aqui seu currículo todo, eu ia passar o podcast e tudo falando desse homem. Eu tive que reduzir. Seja bem-vindo, meu querido amigo, irmão, Daniel Santiago Tacunleci, seu nome de santo. Salve, salve, meu irmão Adriano, sua bênção, a bênção de todas as pessoas que estão nos assistindo. Prazer estar aqui, né? O currículo fala muito, mas o melhor é a gente falar pessoalmente, né? Falar das nossas caminhadas, trazer nossas narrativas. Estou muito feliz de estar aqui, né? Acompanho o Podomblé desde que começou, vi pessoas fantásticas passando por aqui. Aí eu dizia, um dia eu vou estar lá batendo esse papo, falando um pouquinho de fotografia. Na época não tinha ainda Oió, não tinha ido para lá, mas de fotografia dos terreiros do Recôncavo, de música, que seja. E estamos aqui hoje. Que bacana, eu que fico feliz. E feliz mais ainda porque você tá com uma bagagem aí que mais para frente a gente vai saber o que é que você trouxe aí na bagagem dessa sua ida ao continente africano, mais especificamente para Oió. Mas me diga, eu percebo que você tem algumas queixas, não sei se são queixas, de desconforto, de como os terreiros do Recôncavo é tratado, né, dentro da mídia, dentro das políticas públicas. O que é que você pode falar e deixar aqui para a gente sobre esse seu olhar, digamos assim, do descaso, né, que é descaso mesmo, eu vou usar esse termo descaso, que os poderes públicos têm com os terreiros de candomblé do Recôncavo da Bahia. Certo, essa é uma luta minha, né? Inclusive, assim, a minha carreira fotográfica profissional, ela começa justamente para poder documentar e poder contar um pouco das histórias desses territórios de resistência que são os terreiros de Jejinagô do Recôncavo Baiano. Porque sempre me incomodou a ausência desses terreiros, né, nas narrativas feitas especificamente aqui em Salvador, né? Porque os candomblés daqui são muito conhecidos, né, são muito falados, já foram muito pesquisados, muito divulgados. E sempre que eu ouvia falar, né, inclusive dentro do próprio reduto do povo de Santos, que eu ouvia falar dos candomblés do Recôncavo da Bahia, era sempre com um tom pejorativo, ou com um tom de que, não é
não é um candomblé de verdade. Eu vi termos, lá é candomblé de maluco, né? Porque os candomblés do Jeje Nagô do Recôncavo, eles têm é uma nação muito genuína daquela região. E eles têm um fundamento muito natural, que é de ter elementos do Yorubá, o Queto Yorubá, mas também do Fon, do Jeje, né? Isso devido à proximidade, especialmente da Roça do Ventura, dali, onde o Jeje é muito forte. Então a gente incorporou dentro dos nossos ritos essas duas culturas, essas duas tradições. E hoje o meu terreiro, por exemplo, o terreiro Regerá é um templo de tradição Nagô Vodun, e o próprio nome já diz Nagô e Vodun, né? Mas tem outras nações do Nagô, né? Como o Nagô Tedô, como o Nagô Ijexá. E todas essas se constituem como o genuíno candomblé do Recôncavo da Bahia. Temos candomblé queto lá? Temos. Especialmente o que vem das águas de Nezinho, né? O candomblé do Portão, o IBC, a Casa de Baratinha, né? Que é uma casa também muito conhecida, de muito fundamento. Temos o Jeje, né? O Ventura, principalmente, o Rumpame, de Gaiaco Luiza. Mas temos todas essas tradições Nagô, que é de lá e que faz o candomblé muito forte. A real, assim, especialmente a cidade de Cachoeira e Santo Félix, né, que é o meu reduto, é o meu ninho, as cidades em si são um candomblé. Então, esses terreiros, as pessoas estão sempre um dentro do outro, um visitando o outro, um ajudando o outro, mas particularmente nós temos essa tradição de ter esses fundamentos do Yorubá e do Jeje de uma forma muito natural. E isso sempre foi eu via sempre muito discriminado, né, entre as pessoas. Eu acho ignorância, né? Eu acho que falta desculpe te interromper, porque eu ouço muito, né? Acho que as pessoas elas estão muito acostumadas, ou melhor, mal acostumadas a acharem que só o dela é o certo, né? Então, não estão acostumadas a verem outras coisas, né? Vivem só naquele meio. E o Recôncavo, eu acho que o Recôncavo respira ancestralidade. Eu acho estupidez falar que é maluquice, mas continue seu. Eu sempre achava estranho, né? Porque todo mundo diz, Cachoeira é a meca do candomblé, né? Onde as pessoas vão. E assim, a gente olhando o processo histórico, né, do Brasil, é muito louco a gente pensar que com a quantidade de negros escravizados que foram para trabalhar na cana-de-açúcar, e o Recôncavo era o grande polo disso, né? A gente pensar que lá não tinha, não vou dizer candomblé, porque o candomblé já é uma estrutura feita depois, mas o culto ao orixá, o culto ao vodum, né? Lá a gente tinha diversas etnias, né, de africanos que foram para lá trabalhar. Então isso sempre foi uma forma muito natural de ter no Recôncavo. Acredito sim, né, que organizado da forma como é, politicamente estruturado da forma como vem surgir aqui, né, como a gente já sabe do candomblé da Barroquinha, todas essas outras coisas, os candomblés de tradição Congo, né, Angola. Mas o Recôncavo sempre teve isso, né, e isso se reflete muito no culto. É um candomblé muito, eu gosto de usar essa expressão, é uma pedra bruta, né, é uma coisa muito pé no chão, uma coisa muito forte, o toque do Nagô, a dança do Nagô, a forma do orixá, do vodum se vestir no Nagô é bem, muito simples, muito natural, mas ao mesmo tempo muito visceral, sensorial, assim, né? Então, eu me incomodava muito, assim, não ouvia falar das personagens, grandes personagens dos candomblés do Recôncavo. Se eu for falar, por exemplo, da minha mãe de santo, com todo respeito a todas as outras, né? Mas vou dar um exemplo da minha casa. Mãe Maria foi uma pessoa que ela trabalhou durante muito tempo para a Federação Brasileira do Culto, que na época era a FEBACAB, né? Ajudou muito a difundir o candomblé, não o candomblé do Recôncavo só, mas o candomblé geral. Era uma pessoa que tinha entrada e amizade e relações com pessoas de todas essas casas mais conhecidas daqui, como outras, né? Ela sempre falava para mim de Vovó Conceição, da Casa Branca, né? Do seu pai, era amigo de Mãe Maria, saía com ela, que é de sim, saía com Mãe Maria. A casa de Oxumaré também, Mãe Maria, muito amiga, até o dia da morte dela, das pessoas de lá, Babá Paisê ia muito lá. Então, assim, existem personagens no Recôncavo que são emblemáticos para a construção do candomblé do Brasil, né? E, assim, me incomodava muito essa ausência, né? Então, assim, quando eu começo a fotografar, eu disse, eu tenho que contar, eu tenho que trazer essas narrativas do meu povo, porque essas pessoas precisam ser conhecidas.
E acho que... E como é que você chega, né? O Raiz de Airá, ele é de 1917. Como é que você chega? Como é que você encontra a Mãe Mariá? Sabe? Eu sou suspeito, acho que você também é suspeito de falar dela. Mas como é que você chega no Raiz de Airá? Então, Ogum, né? Ogum é meu caminho, minha verdade e minha vida, né? Eu sou filho de Irinlé, né? Hoje eu sou sacerdote de uma casa de Xangô, mas Ogum é meu caminho, minha verdade e minha vida. Então, assim, a primeira vez que eu vi o terreiro Raiz de Airá, eu nem pensava em entrar para Candomblé. Quem me apresentou ele foi uma amiga minha, Regina, ela é Ked, né? É de Ogum, é Ked do Cobre, é sobrinha de Mãe Mariá, e a gente trabalhava junto no IPAC. Então fomos passar um São João lá, ficamos na casa dela, da mãe dela, que era em frente ao terreiro. Então quando eu passava, ela dizia, aqui é a casa de minha tia, o terreiro de minha tia, tal, mas Mãe Maria não estava lá. E nessa mesma época eu conheci Negra Jo, uma mulher de Ogum De também. Ogum. E toda vez que ia Negra Jo, a gente conversava sobre essas questões de cultura negra e tal. Falávamos de candomblé, mas de forma muito superficial, porque eu não era do candomblé, não tinha nenhuma pretensão. Sempre gostava de ir para ajudar, mas não queria nenhum vínculo, que eu já entendia as responsabilidades. E Negra Jo falava, você precisa conhecer Mãezinha, que Mãezinha vem aqui e tal. E ela sempre falava de Mãezinha e eu nada de conhecer. Até que um dia, quando eu fui lá, ela tava com uma dor de cabeça e Mãe Maria chegou lá. Ela falou, essa aqui que é minha mãezinha e tal. Aí pediu pra Mãe Maria fazer um fundamento no ori dela, para dor de cabeça. E depois ela falou, na época era Daniel ainda, né? Não era Tacum. Leve a mãezinha ali no ponto de ônibus que ela vai para casa. Aí fui conversando com a Mãe Maria e achei aquela pessoa, né? Quem conheceu Mãe Maria sabe do que é que eu tô falando, né? De super expansiva, super agradável, assim. E aí fomos conversando, né? Mas até então ali eu não tinha nenhuma noção de que ela era a tia de Regina e a Iá daquele terreiro que eu tinha visto. Até que aconteceu o batizado do filho de Negra Jo, Kayode, né? Onde eu fui um dos padrinhos. E quem batizou ele foi o Ogum, né? De Babá Joselito, né? José. E aí, quando a gente foi pra cachoeira, que a gente chega na porta do terreiro, eu falei, não tô acreditando que é esse terreiro aqui e tal. Então, assim, quem me apresentou o terreiro Regeirá foi o Ogum. Primeiro apontou através de Regina, depois de Negra Jo. E quando eu chego lá, eu me identifico logo de cara com o Pejigã, que era o irmão de Mãe Maria, e o Irineu, que era também uma pessoa de Ogum, que foi a pessoa em quem eu mais me inspirei, assim, né? Na minha caminhada religiosa. E Mãe Mariá? Para quem não conhece, quem não conheceu Mãe Mariá, quem foi Mãe Mariá? Mãe Maria, eu sou suspeita a falar, mas vou me ousar dizer que foi a Oxum mais bonita daqui da Bahia, né? A Oxum mais bonita daquele Paraguaçu. Mãe Maria é uma jovem senhora, né? Ela faleceu esse ano com 90 anos, mas inclusive amanhã seria o aniversário dela, né? Seria não, é o aniversário dela. Ela estaria fazendo 91 anos. Mas era uma pessoa super alegre, super receptiva, super desprendida de muitas coisas, assim. É uma mulher que ela assumiu uma casa de Xangô, a responsabilidade de cuidar de Xangô, e até o fim da vida dela, ela cuidou de uma forma muito especial, né? Era uma mulher que ela dizia que não fazia questão de casa cheia, mas ela queria que todas as pessoas que estivessem na casa dela estivessem ali para cultuar o orixá. Isso era uma coisa que ela não abria mão. E graças a Deus, assim, do dia que ela pegou isso, do dia que eu conheci Mãe Maria, até o dia que ela fez a passagem dela, eu vi ela cuidando dos santos, né, daquela mesma forma. Então era muito alegre, gostava de samba, gostava de sair, de tomar cerveja, a gente ia para os candomblés junto, quando saía a gente ia para outros lugares assim, se divertir. Era uma pessoa que sentava com os filhos de santo para conversar, para brincar, sabia colocar, né, os limites em cada uma dessas pessoas, mas ao mesmo tempo assim dava muita liberdade para a gente dialogar, né? Alguns aprendem a dialogar mais, outros não, né? Mas Mãe Maria era essa pessoa, assim, de muita responsabilidade com o sagrado. Ela não abria mão. Muito devota a Xangô. Xangô era a vida dela, assim. Se ela conhecesse qualquer pessoa de Xangô, essa pessoa já tinha uma credencial muito forte, assim. E ela sempre se apoiou nessa fé de Xangô. Ela sempre me dizia, Xangô me deu tudo. Xangô me disse que eu podia seguir minha vida tranquila, que quando eu tirasse meu pé, ele botava o pé dele em cima. E ela passou isso pra mim, né? Passou pra gente.
E a gente criou uma relação afetiva muito forte, né? Transcendeu aquela questão da mãe de santo. Na verdade, a gente tinha essa conversa, que a nossa relação maior era a relação de amizade. Uhum. Existia a relação espiritual, mas a gente sempre tinha isso, né? Se algum dia essa questão do candomblé for interferir no nosso amor, na nossa ligação, a gente vai desfazer esse vínculo e vamos continuar amigos, né? Até que eu fui iniciado, aí não tinha mais como romper vínculo nenhum, tinha que ficar na amizade e no sagrado. E aí eu procurei, né, dentro do candomblé, um caminho que eu pudesse sempre me dar bem com a minha mãe de santo, com a minha Iá, né, para evitar qualquer tipo de zanga, de rusga com ela, né? Eu acho que é um caminho importante para qualquer filho de santo. Sim. Entender quem está na frente, entender, né, aquela pessoa mais velha que é de um outro tempo, não é do nosso tempo, né? E agir, e cabe a gente procurar o caminho de conexão, de diálogo, de comunicação com essas pessoas. E graças a Oxum, graças a Exu, que é o grande comunicador, né? E principalmente a Xangô, eu tive essa relação com a Mãe Mariá e pude usufruir bastante daquela sabedoria, daquela sinceridade dela, né? E agradeço, né? Tudo a ela, não só dentro do candomblé, mas como fora também. Se tornou uma mãe para mim também. A gente se falava praticamente todo dia, né? Mandando mensagem. Ela lia meus artigos, mandava os links do Podomblé para ela assistir. Há quem diga que o espírito de Mãe Mariá não era um espírito de uma mulher de 90 anos, ela não parecia, porque da vez que eu estive lá, ela estava em plena atividade, varrendo a roça, 5 horas da manhã, sabe? Ela tinha uma vitalidade, porque o ser humano, né, ele nasce, cresce, reproduz e morre, a gente sabe que o fim, não diria o fim, mas a vida ela tem um prazo, né? Mas eu vi a Mãe Mariá não dava a idade que ela tinha, porque a forma com que ela, sabe, ela lidava com as coisas, né? Uma pessoa extremamente lúcida, bem com a vida, né? Enfim, não parece, eu não vejo, tem pessoas que elas foram, mas parece que não foram, né? E Mariá é uma dessas pessoas que eu falo nela, parece que ela vai mandar uma mensagem para mim aqui agora, sabe? Parece que ela não foi, parece que... E não foi de fato, né? Ela permanece. Nisso que você está falando, Adriano, é importante, assim, Mãe Maria era uma pessoa independente, que ela prezava muito pela independência dela, e ela sempre quis fazer as coisas sem precisar de outras pessoas. Então, era bacana ver uma mulher de 90 anos atenta, né, na internet, no WhatsApp, lendo, comentando. Ela lia, gostava, mandava para mim, mandava para outros filhos de santo, mandava para as pessoas. E, na verdade, assim, isso é importante que as pessoas saibam sobre Mãe Mariá. Ela foi uma mulher que ela viveu e morreu da forma como ela quis. Ela viveu sem procurar dar problema a ninguém, sem querer dar problema a ninguém. Trabalhou para isso, né? Se estruturou a vida dela para isso. Mas ela foi uma pessoa também que isso é importante para a gente, né? Que somos de orixá, que nosso ará, nosso ori é consagrado, né? A orixá, a Mãe Mariá se cuidava muito, né? Então ela não comia qualquer coisa, não bebia qualquer coisa, tinha os horários dela de dormir, principalmente no final da vida dela, como se ela quisesse prolongar, né? E para prolongar ela entendia que precisava cuidar do corpo, até para tomar a própria cerveja dela. Para eu tomar minha cerveja, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, para ter essa reserva. Equilibrar. Então isso era muito... Ela era muito sagaz nisso. E voltando a falar dos terreiros, né, do Recôncavo, você tem percebido alguma melhora? Os poderes públicos estão mais presentes, né? Eu recebi no Podomblé o secretário de turismo, né, há um tempo atrás, o Maurício Bacelar, e existe um projeto, né, da Secretaria de Turismo que cuida dos terreiros. Você tem sentido que os poderes públicos estão mais atentos, estão olhando mais os terreiros do Recôncavo, estão dando uma assistência maior? Eu vi que teve um terreiro, teve problema com invasão de pessoas,
de empresa querendo invadir o terreiro. Não lembro qual foi o terreiro, não sei se foi esse Mimó, né? Foi esse, né? Então, será que você consegue perceber que os poderes públicos estão mais atentos a esses problemas do Recôncavo, dos terreiros do Recôncavo? Assim, é importante eu dizer que assim, eu trabalhei no setor público, né, durante muito tempo, né, na minha vida, desde dos 13, né, até 10 anos eu trabalhei, inclusive no IPAC, né? E a gente tem que ver, né? Isso a gente tem que pontuar que o perfil do serviço público mudou para melhor, né? Por quê? Porque nós estamos lá dentro. Sim. Existem muitas pessoas, né, das nossas comunidades que estão lá dentro. E isso ajuda no acesso às políticas públicas, na discussão das políticas públicas, mas ao mesmo tempo a gente entende que o quadro é muito reduzido, né? E que o orçamento ainda é muito pouco, né? Eu faço parte de um terreiro que em 2014 foi registrado como patrimônio imaterial do estado da Bahia, né? Feito pelo IPAC, por uma equipe maravilhosa que o IPAC tinha, que tinha essa preocupação com o Recôncavo, inclusive. Então eles passaram durante um tempo. Você está aqui, a Nívia, por exemplo, né? Que foi uma pessoa muito próxima, o Roberto Pellegrini. Ficaram por lá muito tempo estudando, fazendo documentações, levantando todo o histórico dos terreiros e conseguiu fazer esse registro, que foi muito importante e é muito importante. Por quê? Porque coloca a gente dentro da narrativa do governo, do Estado. Estamos lá, o Estado reconhece a gente. Sim. Mas do reconhecer ao cuidar da forma como nós precisamos, e aí eu não falo só do Recôncavo, falo do geral, ainda há um abismo muito grande, né? Então, tem muitas pessoas que estão interessadas em ajudar, que estão interessadas em manter o diálogo, mas dentro dessas instituições, elas mesmas têm limitações. Então, assim, se eu falar para você está ruim, não está ruim, mas também poderia estar melhor, né? Poderia estar melhor. A gente ainda tem um déficit muito grande com esses terreiros de candomblé, né? Agora a gente viu aí o teto da igreja que caiu, Sim. Aí já está sendo feito obras, e quando a gente viu os noticiários, porque a igreja já tinha recebido uma verba de mais de não sei quantos milhões, enquanto diversos terreiros estão aí caindo há muito tempo. Sim. E nem 10 mil entra para cada terreiro desse. Então, é um ponto que eu bato sempre, estou sempre discutindo com o pessoal. Tem um grupo, né, com o IPAC, eu estou sempre discutindo com o pessoal. Eu falei, não me achem chato não, mas é porque eu tenho que pontuar isso aqui, vocês têm que ouvir. Tá com mais isso e aquilo. Eu falei, não, entendo tudo isso, mas a gente precisa ver de que forma ajeitar. Então, eu acho que assim, hoje nós temos pessoas que estão dentro dessas instituições, né, e que promoveram uma certa mudança dentro delas. Isso é uma revolução, mas ainda falta muita coisa. Mas o importante é a gente sempre, ao invés de levantar a bandeira de guerra, a gente levantar a bandeira da comunicação. Vamos comunicar, vamos pontuar, vamos registrar e vamos ver o que é que pode ser feito. Tem um livro, não sei quando foi lançado, Vozes Sagradas do Recôncavo, né? Que é um registro de salvaguarda. Ali tem todos os terreiros do Recôncavo ou só alguns? Não, ali tem só... ali foi um projeto, né, que veio na época da lei da primeira Aldir Blanc, e aí o IPAC fez um edital preocupado com a questão da salvaguarda do terreiro, e aí tinha que ser uma organização civil para tocar, e aí tinha umas instituições que estavam querendo pegar esse projeto, mas quando a gente se tocou, a gente falou, não, vamos reunir aqui os 10 terreiros e vamos propor um projeto macro, né? E dentro desse projeto a gente vai entregar esse conteúdo que o edital está pedindo. Então reuniram os 10 terreiros, né, do Recôncavo que foram registrados como patrimônio, construímos um projeto, eu fui um dos coordenadores desse movimento, um projeto guarda-chuva chamado Patrimônio Sagrado do Recôncavo, e dentro desse projeto nós tínhamos 5 subprojetos, né, que foi a publicação desse livro, Vozes Sagradas do Recôncavo, a publicação de um portal na internet, onde tinha o histórico dos 10 terreiros, visitas virtuais aos terreiros, o levantamento plano altimétrico, super importante, porque é toda a demarcação de todo o território do terreiro, né, porque dentro de um processo que a gente tem hoje de briga de território, ter isso registrado, e ali vem com a chancela do IPAC, porque foi um projeto com o edital do IPAC, uma série documental que vai ser lançada muito em breve, uma série documental com 10 microdocumentários de cada um desses terreiros e um plano de salvaguarda grande, onde dentro desse plano de salvaguarda tem
o plano de salvaguarda específico de cada terreiro. Então, esse livro, Vozes Sagradas do Recôncavo, ele conta a história, um pouco da história desses 10 terreiros, apresenta personagens desses 10 terreiros, e é um passo muito grande, porque o que eu estava falando, a gente tem pouca bibliografia sobre os Sim. terreiros do Recôncavo, sobre essas pessoas. Então, é mais uma forma que a gente achou de documentar isso e de deixar isso aí para a eternidade. Né? Tem algum censo, você tem uma estimativa de quantos terreiros tem na região do Recôncavo? Não tenho agora, Adriano. Mas o IPAC publicou, eu não vou me lembrar o ano agora, mas o IPAC publicou um mapeamento de terreiros do Recôncavo e de outras regiões também. Uhum. Eu não estou lembrado agora, porque já tem um tempinho. Porque é importante falar sobre isso, porque foi uma dos meus questionamentos com o secretário, né? Porque a verba é disponibilizada para os terreiros tombados. Uhum. Aí ele achou o Pofonjá, ele Ianaçu, Casa Branca, Gantuá. Só que esses terreiros precisam também. Só que existem terreiros menores que precisam bem mais, sabe? E cadê esses terreiros para serem... E acho que o Recôncavo está aí com uma gama de terreiros que devem estar precisando de Não, com certeza, ajuda. com certeza. Vale lembrar que a gente está numa região à beira do Paraguaçu, né? Então, Sim. a influência da umidade é muito forte. Sim. Região de muito mato, de muita, né, de Mata Atlântica. Então, são esse terreiros período lá que deve estar frio. Tá muito frio, né? E o Rajairá, por exemplo, fica na beira do rio. Na né? beira do rio. Então, a gente sofre muito com umidade lá. Mas eu acho que é necessário, sim. Tem que ser um planejamento do Estado, né? Tanto no sentido do Estado da Bahia, como dos municípios também, de tentar fazer alguma coisa por isso, né? E o próprio povo de Santo também, né? Especialmente os que estão organizados preocupado com os irmãos também, puxar isso, porque se depender deles também, acho que fica mais complicado. Sim, sim. E aí agora falando sobre a sua vida artística dentro do âmbito fotográfico, foi em 2004 que o Alafim teve aqui, né? 2014, perdão, 2014. Foi um momento assim muito mágico, né? E eu escrevi inclusive sobre esse momento, e eu queria saber a sua impressão, porque você esteve muito conectado também, né? E a gente percebe isso nas suas fotos, nas suas fotografias, a gente percebe essa imersão que quem olha nem acha que está aqui no Brasil, né? Principalmente lá no Pofonjá, que o Pofonjá tem uma estrutura de mata, né, chão de terra. O que foi que você sentiu naquele momento ali, fazendo aquelas fotografias, e aí já linkada com essa pergunta, e aí você vai para o território africano e faz esses registros também. Conte um pouco para a gente sobre essa linha do tempo do Alafim aqui no Brasil, né, desses registros que você fez, e a sua ida para a Nigéria, para Ọ̀yọ́, para fazer registros do novo Alafim, né? Conte pra gente. Então, assim, porque é uma virada de chave na minha vida, muito importante, né? E quando o Alafim, né, o Lamidi Adeyemi III veio para cá, eu fiquei muito empolgado, assim, caramba, vem um rei de Ọ̀yọ́, minha casa é de Xangô, né? Ọ̀yọ́, o maior império Yorubá. O homem que hoje senta na cadeira de Xangô do terceiro Alafim e tal. Mas até então, o meu feeling estava muito voltado para a questão do religioso, sabe? De Xangô com orixá, né? Então, caramba, eu vou conhecer a herança disso tudo, ou a matriz dessa nossa herança toda e tal. Então, quando eu fui muito com essa visão, muito com esse sentimento de conectar aquelas pessoas que estavam ali, o rei de Ọ̀yọ́, o Obá de Ọ̀yọ́, com Xangô orixá. Então, me encantei, né? E a gente vê coisas que eu só tinha visto até então em livros, né? De fotografia mesmo, de Pierre Verger. Então, caramba, está
frente a frente com aquelas pessoas foi um encanto, né? Uhum. E você vê as pessoas visitando a diáspora, né? Perceber o encantamento deles também quando foi no Afonjá, que entrou no quarto de Afonjá, quando foi no Gantuá, né? Conversando com Mãe Carmen, quando foi no terreiro de Olga da Laqueto também. Então, assim, terreiros iguais, mas diferentes, e eles absorvendo tudo aquilo, né? Imagino que a cabeça deles também deve ter ficado Sim, sim, muito, sim. muito mexida. Então, aquilo para mim foi aquela expressão, pinto no lixo, né? Por onde eles estavam, queria ir fotografar tanto o rei como a princesa, a rainha, o Elegum, o Mobá, toda aquela comitiva que veio, né? E produzir aquelas fotografias, foi muito bacana. E eu falei, poxa, aquilo despertou em mim, eu tenho que ir na África. Porque quando eu encontrei com eles, eu já senti que aquilo só não me completava, né? Eu tinha que entender mais sobre a nossa matriz. Só que aí quando eu publiquei aquelas fotos, a Paula Gomes, né, que ela é a embaixadora cultural do Alafim, ela é portuguesa, mas ela já tem 20 anos morando em Oió, dedicada à cultura de Oió. Ela, quando viu as fotografias, ela entrou em contato comigo e solicitou, porque eles estavam escrevendo um dossiê que eles iam enviar para a Unesco, pleiteando o tombamento de Oió como patrimônio da humanidade. E ela aí se apresentou, me pediu as fotografias, eu... Não, óbvio, pode pegar, tá? Uhum. Entreguei. E 9 anos depois, 2023, eles conseguiram, não o tombamento de Oió ainda, mas conseguiram fazer o tombamento do Festival Do Xangô como festival. patrimônio imaterial da Unesco, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui contribuir um pouco para aquilo, né? Uhum. Porque quando eles vêm para cá, eles vêm para um seminário, né, internacional, Brasil e Nigéria. Eles vieram para captar um pouco dessa diáspora de Xangô, né? Uhum. Não foi nem a diáspora de Xangô, que era para compor esse dossiê, mas eles também vieram para entender como a gente combatia a questão da discriminação religiosa, porque eles estavam passando por um processo lá muito forte com os muçulmanos. Sim. Então, deu nisso tudo, né? Aquele encontro no fórum, depois um encontro nas casas de Candomblé, e eu pude fazer essa documentação. A partir dali, criou o meu vínculo com o Oió, porque aí eu criei uma relação próxima com o povo de Xangô, através da Paula Gomes com o Alafim, e eles me enviaram uma carta convite, porque eles queriam que eu fosse para Oió para documentar a reconstrução de Oió, porque estava passando por um processo de reconstrução dos templos, de revitalização da cultura iorubá, né, que para eles é muito importante Uhum. isso. Só que eu não consegui ir na época, não consegui recurso. Tentei também através de Uhum. editais do Estado, não consegui. Mas ficou isso suspenso. Então, quando foi nesse ano, no ano passado, teve um edital de mobilidade da Secretaria de Cultura. E eu fiz escrevi um projeto de residência em Oió, né? Para passar mais ou menos um mês, mais um pouco lá. E aí eu fui contemplado, né? Aí tinha um recurso, não era suficiente, aí eu fiz uma campanha para arrecadar mais recurso para eu poder, porque eu queria ir para Oió, né? Que fica na Nigéria, em Oió e Oxobô, Abel-Kutá, para fazer esse triângulo. Só que aí fiz a campanha, consegui arrecadar um valor bacana através de venda de fotografia Uhum. e fui. 2 semanas antes de ir para Oió, eu tinha todo um planejamento, mas quando chegou 2 semanas antes de ir para Oió, eu falei, não, vou desarmar isso aqui, não vou com nenhum planejamento, eu vou para mergulhar em Oió e eu quero sentir Oió. Né? Depois que eu sentir isso, aí eu vou partir para outro tipo de caminhada por lá. Então fiz todo o processo de inscrição, preparei as câmeras fotográficas e tal. Mas nesse meio termo aí entre escrever o projeto, ser aprovado e eu ir, aconteceu o adoecimento de Mãe Maria, que foi muito rápido, e o falecimento dela. E isso me quebrou muito, assim, né? Eu falei, poxa, não vou. Só que quando eu tava conversando com ela, eu dizia, a senhora tem que ficar boa, porque eu vou para Oió, bora ver se a senhora vai comigo. Ela, não vai dar pra eu ir não, mas você vai. Fique tranquilo que você vai. E ela faleceu no dia 28 de março, e a minha viagem era no dia 29 de março. E aí eu pensei, né, vou desistir, eu não vou viajar. E o pessoal, não, Mãe Maria queria que você fosse e tal. Eu falei, mas o sepultamento dela foi de manhã, eu viajei de noite.
Antes de eu viajar, eu conversei com o Babalaô, com o Félix. Acho que você conhece o Eu Félix. me direi. O Minirê, é. Aí ele falou que era pra eu ir, que eu estaria levando Mãe Maria de volta pra terra, mãe, e que eu prestasse atenção que quando eu chegasse em Oió, ela ia se conectar comigo através das sacerdotisas de Oxum ou da corte das Yaludês do Alafim, mas que eu ficasse tranquilo, que ela estava feliz e que eu teria esse sinal lá. E aí embarquei, né? Sepultei minha mãe pela manhã, fizemos todos os ritos e de noite eu viajei. E quando chegou lá, assim, 23 horas de viagem, né? Quando chegou lá, assim que eu cheguei lá, a gente foi, deixei as coisas no hotel e aí a Paula, vamos no Palácio do Alafim. E aí quando a gente chega no Palácio de Alafim, eu vejo logo Ogum de frente, o assentamento de Ogum, né, uma árvore gigante. E quando a gente entra, o sacerdote de Ogum pergunta se eu queria oferecer um obi. Para Ogum aceitei, e enquanto ele foi preparar as coisas, vieram as sacerdotisas de Oxum, de Iemanjá e de Oiá do meu lado, começaram a cantar para Oxum. Aí naquela hora o tino do que o Félix tinha me falado bateu na hora, assim. E foi muito forte, porque na chegada para Oió foi toda a minha ancestralidade religiosa. Isso é um tema bacana pra gente depois, se for o caso, no outro podcast fala sobre ancestralidade, como eles entendem ancestralidade, o que a gente cara lá. Sim. Mas automaticamente veio assim, Mãe Mariá, o Oxum, né? A Oxum da minha vida. De frente veio logo o Ogum, que foi quem me levou pro axé. Sim. Meu filho, né, que faleceu, era do Ogum também. E Iemanjá foi Iemanjá que me criou no Roncó durante os 21 dias que eu passei no Roncó. E Oiá também, que é um fundamento forte do meu terreiro, dentro do Palácio de Xangô, que é a minha casa. Então, se eu voltasse assim, Adriano, no outro dia, eu dizia, Sim. minha passagem por Oió já foi suficiente. Mas Xangô foi melhor que isso comigo. Eu pude ficar mais um bom tempo lá e redescobrir, né? Para mim foi um outro renascimento. Eu renasci pro Candomblé, renasci pro Axé aqui, mas na África eu tenho outro renascimento, mas nada a ver com a religiosidade, talvez mais conectado com a espiritualidade e comigo mesmo, entende? Era uma coisa que eu precisava naquele momento, mais do que qualquer pessoa, sim, precisava ir para a África ali. Essa conexão, essa conexão eu consigo ver nos seus olhos, né? Essa emoção de ter pisado lá, de ter visto as coisas. E também não estou falando no âmbito religioso, não. Estou falando no âmbito de você se conectar com a sua ancestralidade, com o seu eu, sabe? E é isso que eu também estou em busca, sabe? E eu fiquei muito feliz, né, quando a gente se encontrou no sepultamento de Mãe Mariá, que eu vou viajar hoje à noite para a África. Eu falei, caramba, o cara tá aqui com a cabeça conectada com a velha aqui, se despedindo da velha e vai para a África, velho. Que conexão louca, É um né? loop, né? Louco. E você ter ido para a Nigéria e ter participado e ter visto, né, a entronização. E como foi a entronização? Como foi ver, né? Porque você conheceu o Alafim Ademi III, né? Ladimi Ademi III. É o pai do É o pai, que foi o sucessor, o Babimbolá Abimbolá. aqui. Como foi? São coisas que acho que só acontecem uma vez na vida de qualquer pessoa, Sim, né? sim. Mas foi muito intenso, porque eu nunca me imaginei numa situação daquela, né? Para mim aquilo era muito distante, para mim aquilo só era possível através dos livros, do que eu via. E o primeiro Alafim que eu vi foi num livro, uma fotografia de Verger também. Então, quando eu pensei que eu conhecia um Alafim aqui em Que, se eu não me engano, Salvador... era o pai do ADMI, exato. que foi o que deu o título de Anassô para Mãe Senhora. Aí eu não sei eu informar, acho mas que pode ser que sim. Que acho que era ADMI também, mas não era ADMI era segundo. segundo. Era o ADMI pai segundo. É ele mesmo. Exato. E aí quando eu chego na África, no período da coroação, porque na verdade a minha viagem estava marcada para uma outra data. Mas quando falou, eu não sabia quando é que o Alafim ia ser coroado. Lamidi faleceu em 2023, e aí leva um tempo, né, para se escolher o Alafim, né?
E aí tem todo um processo. Aí a gente sabia que estava no ano, que poderia ser qualquer momento, mas não tinham decidido. Não tinha decidido. Porque tinha que organizar com o Oyo Messi, que é o conselho, né, de Oyo, mas também tem a influência do governo da Nigéria, né? Porque o Império de Oyo, o rei de Oyo, ele é um governo simbólico, né? Então tinha que ter essa negociação entre eles lá. E quando a Paula me falou, tá conversando no dia 5 de abril. Eu falei, caramba, velho, tenho que ir agora pra passagem e tal. Aí modifiquei todo o roteiro, né, da data da minha viagem. Mas assim, foi muito louco, porque eu falei assim, vou lá, vou fotografar a Alafim, vou ter esse documento, vou poder escrever sobre isso, né, que eu conheci dos Alafins, né. Isso vai ser muito bacana. Mas nesse meio tempo, quando eu chego lá, o Alafim resolveu me receber na casa dele, antes da coroação. Então estava eu, mas tinha também uma comitiva que veio do Rio, de São Paulo, de Babatales, de Xangô, ele veio. E tinha também o Xunroque também, que é uma sacerdotisa, né, de Porto Alegre. Então fomos nós 3 lá. E a gente foi recebido na sala do Alafim. Então a gente ficou frente a frente com ele. Eu tive a oportunidade de conversar com o Alafim. E assim, eu ia falando assim, mas depois que eu paro, caramba, eu estava conversando com um descendente de Xangô, né? Um sangue real de Xangô. Sim. Né? E aí eu falei, eu tenho que ver o que é que Xangô quer comigo, eu tenho que ver o que é que Xangô quer que eu fale sobre isso, né? Eu tô com muito cuidado, sabe, Adriano? Para trabalhar todas essas coisas. Tô escrevendo muita coisa assim para encontrar um caminho bacana para eu poder falar isso. Obviamente não pela perspectiva religiosa, obviamente não como impondo uma verdade ou querendo mostrar para as pessoas que são assim, mas o meu trabalho agora é promover uma narrativa que fale da minha experiência, de mim, enquanto aquilo. E não quer que isso pode lhe ajudar ou pode lhe levar a algo de positivo. Aí eu vou estar disponível para falar sobre isso. Sem nenhuma vontade, sem nenhuma pretensão de querer escrever algo que diga na África é assim, isso, aquilo, porque já me incomodava porque aqui. É na África. É na África. Exatamente. Já me incomodava aqui, e é isso. Quando eu chego lá em Oió, que eu vejo que aquelas coisas que eu pensava sobre muitas coisas daqui realmente eram diferentes, aquilo para mim me deu uma segurança muito grande para eu caminhar hoje. Tanto dentro do meu processo como ser humano, mas como dentro da própria religião, de sentar com você, um sacerdote também, né? Que tem os seus fundamentos do Afonjá, eu tenho os meus, muita coisa é igual, muita coisa é diferente. Sim. Como na África, muita coisa do que a gente faz aqui é igual e muita coisa é totalmente diferente. Só que a gente não inventou nada. Não inventou nada. Ou melhor, tudo que a gente faz aqui não foi inventado por nós. Não. Isso é importante, é a matriz, ela. Sim. Né? Obviamente a diáspora, ela dialoga de outra forma. E é importante os brasileiros entenderem isso, porque muito se fala em reafricanização, muito se fala em fazer igual na África, e o que eu digo para as pessoas, esqueçam isso, tirem isso da cabeça, façam como vocês aprenderam. É uma cultura oral, muita coisa se perde. Sim. Mãe Maria foi, e com ela foi muita coisa. Sim. Porque, assim como sua tia Estela foi, muita coisa foi com ela. Por sorte, assim, nós temos tradições que vão de geração em geração, mas sempre alguma coisa é perdida. E aí você tem esse caminho, se você tem um contato, você tem esse caminho de tentar entender como é lá, tentar entender como é aqui e procurar seguir um caminho de paz, de luz, de prosperidade, né? Que seja de feliz para toda a comunidade. Eu queria fazer só uma observação, né? Sobre, você falou, usou esse termo, reafricanização. Eu escrevi para o Farol da Bahia, há um tempo atrás, sobre essa questão da reafricanização. E Mastella me contou certa feita, e isso tem escrito também, que Martiniano Eliseu do Bonfim, ele morou 11 anos na Nigéria, e quando ele retornou para cá, e ele em conversa com Manhaninha, ele falou que tudo que a gente está fazendo aqui não deve nada ao território africano, porque a gente, obviamente, teve as adaptações, né, por conta da situação que o negro naquela época tinha que se submeter, mas nada foi inventado, né, como eu falei. Então, não precisa reafricanizar, porque a gente já é africanizado. Sim. E aí me vem o Alafim.
E Paula Gomes, ela passou pelo Podomblé, né? Ela esteve no Podomblé, ela lá, mas a gente conseguiu fazer essa conexão. E Paula relembrou de uma situação que eu escrevi também em um outro artigo, da forma com que o Alafim ficou encantado, porque você não estava dentro do... Você estava dentro do quarto de Xangô? Quando ele olhou para a parede e viu o Labá de Xangô preso na parede, que ele perguntou: o que é isso? Eu estou aonde? Eu estou me sentindo em casa. Quer dizer, quem foi que botou aquele Labá ali, sabe? O que a gente faz dentro do Opofonjá foi feito como, sabe? Então, o Opofonjá é fundado em 1910, mas o Opofonjá tem uma história bem antes de 1910, que Manhaninha foi uma mulher itinerante, né? E aí foi para o Rio de Janeiro, fundou também o Opofonjá no Rio. Então, como é que ela sabia disso tudo? Como é que foi que aconteceu tudo isso? Então, como é que você vai reafricanizar algo que já é africanizado, sabe? Com essa narrativa de que lá é assim, mas é lá que é assim. E Candomblé não é africano. Não é africano. Sabe? Exato. Eu acho que é isso. O brasileiro tem que entender que a diáspora fez com que nós nos tornássemos isso que somos hoje. Xangô é Xangô. O que vai conectar a gente a Xangô é a nossa fé nele, é a nossa dedicação, é o nosso coração, é o nosso pensamento nele, né? A gente não vai encontrar aqui tudo que a gente encontra na África. Então, as coisas tiveram que ser adaptadas ou tiveram que ser feitas da forma como foram feitas para que essa conexão com a matriz continuasse. Se a gente não tem essa folha, mas temos essa, vai ter que usar essa. E tudo sempre foi perguntado ao pé do orixá. Então eu respeito muito isso, né? Muito, muito isso. Mas me incomoda muito quando eu vejo as pessoas falando: porque na África, porque isso é assim, porque isso é assim, assim. Então, assim, no dia que você for lá, com certeza todas essas certezas que você já tem, porque sua casa é uma casa privilegiada de pessoas que conseguiram ir na África, pessoas que vieram na África. Mas a gente vai para casas que não tiveram isso, né? Que já surgiram de pessoas que nasceram de casas que foram descendentes disso, mas diretamente elas não foram, né? Então sempre tem alguma coisa a mais assim para buscar, né, de informação. Quando você vem de uma casa que foi fundada por isso, que as pessoas vieram da África e trouxeram isso e assentaram lá, você vendo a linha direta. Mas quando as pessoas não têm isso, aí pode ser que entre nesse fluxo de se enganar com essa questão. Mas é muito igual, mas ao mesmo tempo muito diferente, né? E, por exemplo, aqui durante muito tempo se contesta a questão, porque ele não roda de santo, não pode assumir a casa. Ela não roda de santo, não pode assumir a casa, né? Então, quando você chega na África, que você vê, por exemplo, que o sacerdote de Oba é um homem e que ele não é um elegum, quando você chega, o Alafim não incorpora Xangô. Sim. Então, muitas coisas do que a gente vem sustentando aqui com uma bandeira, eu não sei por que isso, começam a ter um outro sentido, entende? Eu acho que cada casa tem a sua caminhada, cada casa tem o seu axé, que veio dessa matriz africana, e eu acho que é perda de tempo a gente procurar fazer como é na África, isso e aquilo. Se você tem um caminho, não encontrou, e você vai buscar na África e trazer, ok. Mas se você já tem que foi feito daquela forma, você vai mudar para fazer como fazem na África, por qual motivo, né? Então, muitas coisas assim, né? Que eu percebi, eu falei, que interessante. Eu vi uma vez uma entrevista com o Roger Cipó, né? Sim. Ele falando que quando ele chegou na casa de Babá, né? Sim. Que ele, foi um lugar que eu me senti em casa. E a África foi isso pra mim. Eu cheguei e eu fui com certo medo, porque eu não falo inglês fluente. E meu Yorubá é muito pior ainda, né? E eu viajei sozinho. Caramba, como é que vai ser isso, né? Google, a primeira coisa que eu fiz foi... procura um chip pra mim e tal. Mas tem lugares que não pegava, né? Mas assim, Adriano, se você for lá, você vai entender. Quem for lá vai entender. Se você vai com o coração, você se conecta com tudo. Você fala, você anda, você entende as coisas todas, assim, né? Eles são muito parecidos com a gente. São muito parecidos, assim. E foi muito especial.
especialmente quando eu fui para o Ibalé Gungun, né? Porque eu fui por uma questão pessoal minha, do meu filho que fez a passagem, e lá não copiem isso porque eu já registrei. Quando eu estava conversando com o Ologê, ele explicando, né? Ele me perguntou por que eu estava indo lá, eu expliquei a situação, aí ele me falou tudo que ia ser feito e ele disse assim, não se preocupe que você verá como os orixás quebram o telhado. Aí eu, caramba, velho, o que é isso? E na hora certa do fundamento, assim, eu vi o telhado ser quebrado, né? E o orixá se apresentar. Então é muito forte. É muito forte isso. Eu aconselho, assim, quem for para a África, não vá pensando em trazer coisa para o seu candomblé. Vá pensando em você. Sim. Pense em você, assim, né? O que é que eu posso trazer de melhor? Onde é que eu posso me transformar? Imergindo nessa cultura, né? Trazendo, bebendo na fonte, né? É muito louco. Meu irmão, a gente está chegando no nosso horário. Mas vou deixar um recado aqui. Quem não consegue, né? Quem não acompanha a gente pelo canal do YouTube, não sei se você sabe, o Podomblé ele é exibido na TV Quirimurê, canal 10.3, aos sábados, às 17 horas e reprisa no domingo às 16. Então, quem tiver conectado aqui neste canal, se conecta lá também no canal 10.3 TV Quirimurê, a TV que você se vê. Tá dado o recado. Estamos chegando no final. Deixe as suas contribuições finais desse nosso papo, que eu ficaria aqui a tarde toda, o dia todo, a noite toda, conversando aqui com você, sabendo mais sobre este território tão cheio de mistérios e energia que é o território africano, mais precisamente as terras iorubais. Olha, o que eu acho que para mim foi muito importante é a gente se entender como coletivo, somos parte de um coletivo, seja ele o coletivo da nossa família biológica, que é onde eles se conectam com a ancestralidade, eles não entendem assim o que a gente fala de ancestralidade dentro do candomblé. Porque lá é pai para filho, mãe para filha, né? Passando. Mas a gente entender que somos partes de um coletivo, mas que temos nossas caminhadas individuais. E que eu acho que é super importante a gente sempre procurar louvar, sempre procurar agradecer, sempre procurar dar orgulho para a nossa comunidade, para nossa, seja a família, seja religiosa, e que quando a gente saia para fazer essas caças, né, como um bom filho de um Odé, a gente pense sempre no que a gente possa trazer para nossa comunidade de positivo, né? Não é porque eu fui na África que eu sou melhor do que a minha mãe de santo que nunca foi lá, que é o que eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Indo e voltando, querendo ensinar pai e mãe de santo como é que faz, né? Como é que fala o Yorubá correto. Eu cheguei lá, cantei algumas cantigas de Ogum, por exemplo, na hora, elas não conheciam, né? Assim, algumas assim, quando eu falei, Bedé Orum, ela, Alag Bedé Orum. Aí, vão, caminhem, né? Pesquem, caçem, busquem e traga, compartilhe, porque é importante. Nós temos missões aqui, né, individuais, mas que elas se tornam mais fortes quando a gente compartilha todas essas vivências. Para mim, a África foi muito importante, como eu falei para você, foi um renascimento, e poder estar contando aqui para você, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu sei que é um homem sério, dentro da sua religião, que você honrou a sua tia, isso é muito lindo, né? Uma tia biológica, mas ao mesmo tempo aí a orixá da sua casa. Isso é um ponto que precisa ser colocado como referência, porque especialmente para os jovens, né? As pessoas hoje estão crescendo sem referência, as pessoas estão querendo ganhar títulos dentro do candomblé, estão querendo se tornar babás e ais, mas muitas vezes eles não têm essa maternidade ou essa paternidade que vá dar bons frutos para seu ebé. E aí a gente tem um grande problema. Então, caçem, busquem, tragam para casa, dividam e compartilhem o axé. Eu acho que falta um pouco disso. Acho que falta comprometimento desses mais jovens, né? Eu também sou jovem, não sou velho não, viu? Somos jovens senhores. Eu também sou jovem, mas eu acho que falta comprometimento dessa galera. A galera tá fazendo um candomblé
não sei, eu tiro pela música. Você precisa ver os meninos tocando atabaque, sabe? Parece a timbalada, sabe? Sem nenhum tipo de cadência. O orixá que estiver dançando ali, o caboclo, o egum que estiver dançando ali, que acompanhe ele, sabe? Então você precisa ver a forma com que eles fazem. Eles estão fazendo, eles estão modificando no candomblé, botando o candomblé da forma deles, do formato deles, a conveniência deles. E é em tudo. Eu estou citando aqui a música porque eu acho que é o mais acessível aqui, porque se for falar de outras questões aqui, essas mudanças de que porque lá é assim, aí querer modificar, eu acho que está faltando comprometimento com o sagrado e, sobretudo, com o que os mais velhos deixaram, né? Então, a gente não pode modificar, porque senão perde a essência. É interessante se falar isso, porque você que tá nessa caminhada, né? Isso aqui é compartilhar axé. Quando você se propõe, você não está ensinando o candomblé, como você coloca, mas você está compartilhando axé. Quando você traz pessoas para poder compartilhar histórias, compartilhar experiências, são pessoas que você conhece, que você achou que é importante falar. Então você está sendo um babá que está promovendo uma comunicação sobre aquilo que é fundamental para as pessoas. Eu conversava muito com o professor Jaime Sodré. O professor Jaime Sodré foi a primeira pessoa de peso que falou da minha fotografia. Ele falava assim para mim, a gente trabalhou junto em alguns livros e a gente brigava de vez em quando. E ele dizia para minha mãe, Yaya, seu filho é muito ousado, viu? Mas eu gosto dele porque ele fala as coisas que quando tem que falar com respeito. E ele me cutucava para fazer coisas como você está fazendo. Você é novo, você tem gás e você não tem medo de falar as coisas. Então você é uma pessoa que pode falar por a gente que é mais velho, né? E numa dessas conversas ele chegou para mim e disse assim, tem muita gente hoje que tá batendo cabeça para um monte de pote cheio d'água, mas não tem mais nada do que além disso ali, porque o orixá já voltou para a África faz tempo. Então toda essa modernidade, que eu falo é as invenções. A modernidade é sempre bom, né? Tudo evolui. O nosso candomblé é uma modernidade do Brasil em relação à África. Nada disso foge aos olhos do orixá. Então, se a porrada no rum sempre foi daquela forma e o orixá sempre deu daquela forma, quando você faz diferente, essa energia não vai vibrar da mesma forma. Sim. Ela não vai vibrar uma vez, não vai vibrar a segunda, na terceira talvez ela não esteja nem mais lá, para ver se você vai tocar certo ou não. Sim. Então, quem tem, quem quer ter, vai procurar essas referências para aprender, que é dessa forma que a gente vai continuar mantendo aquilo que é mais importante pra gente, que é esse axé. Minha mãe fala que a descrença das pessoas é gigante, que até as assombrações estão indo embora, não estão nem assombrando mais ninguém. Mas é isso. E para vocês que estão em casa assistindo a gente, eu desejo saúde em abundância, muito axé e até o próximo Podomblé.